Olá, sou Vitória Medeiros, sou graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande e apresentarei para vocês o estudo intitulado Representações Sociais do Estado de Pandemia para Brasileiros, uma análise estrutural. Esse estudo foi desenvolvido em parceria com o UFCG, com a Universidade de Lisboa e com a Universidade Federal da Paraíba. Bom, nos últimos meses, o mundo ele tem vivenciado um estado pandêmico provocado pela Covid-19, e esse estado pandêmico, assim como outros que a humanidade enfrentou, ele tem afetado a população nas mais diversas esferas, seja politicamente, economicamente, afetivamente, enfim. Então, pensando nisso, é necessário compreender como os sujeitos têm se apropriado e explicado esse novo fenômeno que os circunda. Para isso, o presente estudo buscou elucidar as representações sociais da pandemia para brasileiros. Então, com uma amostra de 495 brasileiros, numa faixa etária variando de 18 a 78 anos, foi aplicada, através de formulário online, a técnica de associação livre de palavras em face do estímulo pandemia, que a TALP, né, essa técnica, ela permite a compreensão de um universo semântico em torno de um objeto ou fenômeno social, que nesse caso seria a pandemia. E aí foi feita uma análise prototípica através do software da Mutec. Então, nós tivemos 2.801 evocações, sendo 590 palavras distintas. E aqui nós temos os quadrantes que formam a representação social da pandemia. Aqui, nesse primeiro quadrante, tem um núcleo central, que a gente encontra vocábulos que foram mais frequentes e prontamente evocados. Então, temos doenças, medo, mundo, pânico e assim por diante. Essas zonas aqui mais próximas são a primeira periferia. A zona de contraste são zonas que integram experiências e histórias individuais, então elas permitem que a gente conheça a heterogeneidade do grupo. Então aqui tem palavras como morte, isolamento, cuidado, contágio grave. E aqui essa periferia mais distante, né, a segunda periferia, são vocábulos que não são consensuais dentro daquela representação social. Então aqui nós temos risco, desespero, prevenção e assim por diante. Aqui é interessante observar palavras como medo e pânico, porque elas denotam uma semelhança com representações sociais que foram estudadas em outras pandemias, como, por exemplo, o surto provocado pela gripe H1N1 em 2009. Ou seja, isso indica que o ser humano, mesmo tendo passado já por diversas situações pandêmicas e epidêmicas, a sensação de pânico e de medo, ela ainda volta, porque as doenças, elas têm uma dinâmica, assim, elas se reinventam na forma de transmissão, de contágio, de manifestação dos sintomas. E esse desconhecido causa essa insegurança, né, nas pessoas, de uma forma geral. Também palavras como mundo, global, surto, indicam que as pessoas compreendem a proporção desse fenômeno. Por fim, nós podemos ver que a compreensão das proporções e consequências do estado pandêmico desperta sentimentos de ameaça e insegurança na população brasileira. Por isso, ressalta aqui a urgente necessidade do apoio psicológico e do suporte psicoterápico junto à população, visando promover ressignificações das condições que são impostas às pessoas devido ao contexto atual. Para estudos futuros, espera-se que as dinamicidades das representações sociais sejam consideradas, né? Porque à medida que a realidade trazida pela pandemia vai se tornando mais palpável e novas informações vão surgindo, as representações sociais elas podem flexibilizar, elas podem mudar. Então é importante estudos comparativos até para investigar essa mudança ao longo do avanço da pandemia. Também estudos que busquem investigar de uma forma sistematizada representações disfuncionais acerca do coronavírus, que ou minimizam ou distorcem a realidade da doença e que mais atrapalham a condição geral do que ajudam, é importante também. Por fim, vocês podem acessar as referências, as tabelas e as figuras de trabalho através desse QR Code, já que não foi possível colocar tudo aqui devido ao formato da apresentação, e podem deixar suas dúvidas e contribuições nos comentários deste vídeo, que serão todos apreciados e respondidos. Muito obrigada pela atenção.